Boa noite, pessoal. Desculpa a demora e toda essa situação, mas acho que conseguimos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professora. Perfeito. Sim, aqui tá beleza também. Vou compartilhar aqui a minha área de trabalho, porque eu vou ficar mudando bastante de tela. A gente teve um exercício que foi, na verdade, só para a gente exercitar um pouco dos desenhos. Semana passada, realmente a gente teve um dos exercícios, e sempre vai ser assim na aula, tá, gente? Hoje, de novo, eu vou passar um exercício para a gente fazer, depois só para fechar, né, para a gente conseguir praticar o que a gente vai ver hoje. E aí, em seguida também, terminou, vocês já encaminhem. Se não, vai ficar gravado. Eu entendi o Lucas me pedindo para entrar nesse link aqui por conta de vocês terem acesso à gravação depois, né? Que é importante para quem, de repente, não assistiu agora ou ficou com alguma dúvida. Eu mandei um arquivo no DWG para vocês, que é o que a gente vai trabalhar, pelo AVA, mas como eu acredito que a gente esteja em algumas instabilidades, talvez não tenha ido. Eu vou tentar mandar por aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem. A gente vai trabalhar, eu já até salvei aqui, ó, nome do aluno, exercício 3, que é o de hoje. Ele é um arquivo no AutoCAD. Depois a gente só vai exercitar os comandos. Hoje a gente vai ver muita coisa de visualização, tá? Então, eu estava explicando, quem estava no outro link comigo, que eu tô com problema, estava com problema no meu e-mail do Anhanguera. Então, se vocês puderem focar mais em mandar os exercícios pelo AVA, eu acho que é mais seguro, tá? Talvez eu tenha perdido algum exercício passado, então quem mandou, por favor, me manda de novo no AVA. Do AVA vai num outro e-mail nosso novo, né? Então eu acho que por lá é mais certeza que chega, né? E eu sempre vou responder que eu recebi, tá? Quando eu não responder, aí a gente conversa de novo para ver se eu que não achei ou realmente não chegou até mim, tá? Eu sempre respondo para vocês terem certeza que eu estou recebendo. Professora. Oi. Eu mandei pelo próprio portal e você não respondeu. Depois você dá uma verificada? O seu, acho que o único que eu recebi. Tá. Porque estava nesse e-mail novo, enfim. Aí do Anhanguera, eu acho que sumiu o meu histórico. Eu não sei se eles estão tentando recuperar, mas mesmo assim vou pedir de novo, né? Não custa nada vocês mandarem de novo, aí já fica certinho. Mas o seu eu vou responder porque eu vi agora. Tá bom, beleza. Se eu não responder aí, você me dá um toque. Tá. Ó, semana passada foi feriado, então hoje é dia 14. Então, olha, aqui, quem está perguntando se eu estou dando exercícios, sempre as aulas vai ter um exercício que está valendo ponto, né? Então, do primeiro era 0 pontos, era para quem quisesse fazer e
e mandar tal. Semana passada a gente aprendeu a fazer as camadas de trabalho e a gente criou um template, né? Como que esse exercício está? Ele está dentro da aula, né? Então eu posso até pegar o slide e encaminhar, mas se você estiver assistindo a aula, depois que como ela é gravada, né, eu acho que é até mais fácil do que ficar vários meios de informação, né? Então vai ter slide, aula. Então, como o slide é só um ponto de apoio para mim, para as aulas virtuais, então não vai perder nada, mas se vocês precisarem, eu encaminho. Hoje a gente vai ver ferramentas de visualização, divisão de elementos e coleta de dados. Tem atividade, essa atividade é referente a esse DWG que eu encaminhei aí. E o que a gente vai fazer, na verdade, né? Eu encaminhei uma casinha assim. E tirei as informações de janela e de área. Como a gente vai aprender a fazer área e tirar dimensões hoje, vocês vão só abrir esse arquivo, salvar como, né? Salvar como. Aí aqui eu coloquei nome do aluno, underline exercício 3. Vocês vão colocar o nome inteiro de vocês, salvar numa pasta de vocês e depois me encaminhar. É só para eu ver realmente que está dando certo a proposta do exercício, tá? Aline, você já mandou o exercício? Eu mandei aqui pelo chat, ó. A gente não tem acesso ao chat por aqui, viu? Ah, que maravilha. E não foi mesmo. Eu mandei lá pelo AVA. Se não chegar a tempo, porque está instável, gente, eu vou expandir o tempo de recebimento desse exercício, tá? Fica tranquilos. E aí, caso não receba mesmo assim, a gente tenta fazer por outros meios, tá? Mas eu encaminhei, talvez, por estar muito próximo do horário de pico que todo mundo entra, né? Talvez tenha dado algum problema. Então, eu vou passar... Oi? Licença. A primeira aula eu não tive acesso. Aí a segunda foi feriado, né? E agora tá tendo essa. Eu tô meio que caí de paraquedas aqui. Tem que baixar o AutoCAD? Tem. Certo. O meu PC não tem condições de rodar. E como é que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer? Exato, porque, sinceramente, não roda nem campo minado aqui. Então, eu tive no semestre passado uma experiência com algumas pessoas que elas até usavam no trabalho ou emprestado, né? Eu sei como que é difícil essa situação, né? E aí eu fui conversando com cada caso, né? Eu tinha irmãs que dividiam era o computador para assistir aula, né? Então era bem complicado também. As duas fazem aula, faculdade, né? Do mundo online com um computador só. Então eu ia entendendo algumas situações, alguns atrasos de exercício, mas elas conseguiram achar um meio, assim, né? Então eu não sei como que eu posso trabalhar, se você tem alguém que você consiga... Posso dar uma sugestão? Pode. Tem o AutoCAD online, você não precisa nem instalar ele, você abre no próprio navegador. Eu não sei se ele funciona tão bem quanto o AutoCAD no computador, mas dá pra usar, né? Não sei. Você manda esse link pra mim, fazendo um favor? Mano, você só tem que se cadastrar na plataforma da Autodesk. Certo. Ótimo, Pedro. Pedro é o braço direito. Beleza, já deu uma luz aí. Porque eu tenho um que é no celular, que eu visualizo e consigo editar algumas coisas. Será que é esse, Pedro? Que é o... Agora eu desinstalei. Eu vou também procurar, e aí a gente vê, Matheus, como que a gente pode... Situações adversas, né? Obrigado. Só preciso ver por onde que eu posso mandar esse link. Você quer falar... Quer mandar... mandar para mim por chat também não dá. Posso mandar fazer um... Se você mandar para mim, eu mando por AVA. Se escrever no Google AutoCAD Online, é o primeiro link que tem lá. Fechou. Vou dar uma pesquisada. Dá uma pesquisadinha, abre ele. Aí ele só vai pedir para você fazer login com a conta da Autodesk, você cria uma conta vinculada com o seu e-mail e ele já abre um template em branco para você começar a desenhar. Eu fiz uns testes aqui, alguns comandos mais comuns funcionaram. Aí eu não sei como é que vai ser, né, para os comandos da aula, mas acredito que dê. Não, beleza. Vou dar uma pesquisada. Valeu. Beleza. Ótimo, obrigada.
aqui eu sempre falo sobre a gente ter ainda uma situação de um caderninho, né? É bem precário isso, meio antiquado, mas na verdade, assim, alguns comandos, para quem está começando, que não tem ainda nenhum tipo de contato com o AutoCAD, alguns comandos que a gente dá no AutoCAD, ele precisa de um Enter para confirmar, a gente sempre conversa com a barra de comandos dele, né? E aí eu falo isso do caderninho, porque às vezes, sei lá, eu falei, olha, o comando é tal, e aí você sozinho em casa depois não lembra qual que é o próximo passo, né? Então, essa questão do caderninho, se às vezes você está mexendo e você viu que deu certo, eu coloco essa situação de ter um caderninho do lado aí para marcar alguns comandos mais básicos, até vocês memorizarem isso. Eu falo que é muito, acho que qualquer outro programa, né? Ou dirigir, né? Tem coisas que para a gente fica tão automático com o tempo, mas no começo a gente tem que lembrar muitas informações, são muitos comandos diferentes, nomes, e esses caderninhos com um comando bem... Eu faço sempre uma lista, assim, então essa é uma informação que eu sempre dou, e eu estou voltando um pouco, desculpa para quem já ouviu, porque tem gente nova, né? Então, para quem não conhece o AutoCAD e tem pode ter um auxílio, que é você anotar algumas situações que você está percebendo. Às vezes, no próprio livro ou numa apostila que você pegue, não tem tão detalhado assim, né? E é aquele estudo que a gente faz à parte, tá? Então, aqui é uma observação que a gente tem. Então, da semana passada, a gente aprendeu a abrir um arquivo novo. A gente criou layers. Layers são as linhas com espessuras, com cores e com formas diferentes, né? Se ela é contínua, se ela é tracejada. A gente criou esse template porque depois, toda vez que a gente abrir um arquivo novo, quiser fazer um desenho, a gente já vai ter os layers no meu caso, parede, janela, todos definidos. Então, não preciso configurar tudo de novo, tá? Mas isso, na aula passada, ela está gravada dentro do Teams, né? Quem chegou e tiver alguma dúvida, depois a gente pode ter um momento também, vou deixar uns tempos para vocês fazerem os exercícios, e aí quem tiver dúvida também da outra aula, pode interagir e perguntar, tá? Então, aqui é só para a gente lembrar um pouco da semana passada, a gente salvou como, a gente fez o exercício e salvou como, e aprendeu algumas dessas barras aqui sobre, né, a gente ter o orto, que é para a gente trabalhar no eixo X e Y ativados, o Snap, que é onde a gente consegue ter mais precisão na hora de pegar alguns trechos, né, dos desenhos, e esse Dynamic Input, que era a relação da janela de comando que a gente está sempre vendo. Nessa unidade, então, o que é a proposta? A gente conhecer todos os comandos, todas as possibilidades de zoom. Zoom, a gente viu na primeira aula que a gente pode fazer o zoom, né, realmente pelo scroll do mouse. Então, se a gente rodar para frente ou para trás, a gente já tinha um pouco de comando sobre o que é o zoom. Mas o zoom, ele tem várias possibilidades também. Professor, O PAN... Oi. deixa eu só cortar você um pouquinho. Boa noite Pode aí, falar. pessoal. É que eu sou novo aqui também, né? Caí de paraquedas, Oi. começando agora. E Tranquilo. assim, eu trabalho com projetos, né? Só que eu uso um software similar ao AutoCAD, que chama MicroStation. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece. Só ouvi falar, mas eu nunca Então, trabalhei. eu queria saber se eu posso usar essa plataforma para desenvolver o conteúdo que você pedir, ou assim, eu tenho que seguir o passo a passo do AutoCAD. O ideal era que você pudesse baixar o AutoCAD para você aprender essa ferramenta nova, Tá. tá? É assim, Uhum. o resultado final, assim, dos exercícios, eu não estou aqui, não é aula muito de desenho técnico, né? Eu falei na primeira aula que, assim, já considero que vocês saibam, né? Eu vou colocar muito exemplo de arquitetura porque é o meu meio, mas eu estou super focada no comando mesmo, né? E o meu
objetivo é que todo mundo saia um pouco autônomo, né? Que possa abrir o AutoCAD e conseguir fazer coisas básicas, né? E depois, se tiver interesse, tiver necessidade por conta da profissão, poder se aprofundar. Mas que todo Certo. mundo consiga dominar, né? As maiores questões, né? Cota que sai em outro tamanho, na hora de pilotar não consigo ter domínio sobre as layers. Então a gente está vindo bem do começo, só para você ter. Se você conseguir baixar, deixa eu ver se eu tenho. É isso mesmo que o Pedro está falando. Eu Também, assim, coloquei. eu vou fazer um teste, que eu não sei se o meu Note vai aguentar, né? Eu já tenho o MaxStation instalado nele, Entendi. e daí eu vou ver se eu consigo baixar o AutoCAD. Se não, eu tento usar a versão online, conforme o Pedro falou, e vejo se dá certo. Até mesmo por isso que eu perguntei se eu poderia usar a plataforma que eu tenho aqui, entendeu? A Que ideia era era. mais para um conteúdo final, ou se não, o Não, foco é o passo a passo do software AutoCAD. deixar vocês conhecendo o programa. Eu vou Tá. depois voltar aqui. Eu fiz o passo a passo na primeira aula para baixar. Tenho, acho que aqui não é do Autodesk, mas no próprio do Autodesk tem como você baixar ele como estudante. Como eu tenho outra versão aqui, eu não fiz junto com vocês. Então, até legal quando quem está baixando achar algum tipo de dificuldade e trazer isso para a gente, mas tem a opção do estudante. Tá. Na hora que vocês estiverem fazendo o exercício, eu vou tentar sair lá e procurar. Mas o foco é mesmo no CAD. Eu quero que Não, vocês perfeito. saibam de AutoCAD e eu vou conforme a turma, né? Então, às vezes a turma tem mais dificuldade, outras que conseguem caminhar mais, a gente vai aprofundando em alguns casos. Tem muita gente que trabalha com CAD também e que traz algumas dúvidas. Isso eu acho bem bacana, porque às vezes, né, dentro do que eu conheço, assim, que eu posso ajudar, a gente pode trocar também Não, ideias, né? realmente é um conhecimento bom, né? Que assim, eu já trabalhei com CAD, mas faz muito tempo. Então, como migrou para a plataforma MaxStation, eu acabei, vamos dizer assim, né? Eu preciso treinar CAD de novo, porque A muita gente coisa eu já não lembro esquece, mais. não tem jeito. Exatamente. Mas como a gente, na primeira aula eu falei assim, né, que o CAD ele é um meio básico com quase todos os escritórios, em todas as empresas, né? Então, Na algum momento verdade, é ou o mais outro. usado, né? É. E Onde aí, todo se a mundo gente usa. pensar sobre possibilidade, né, de vocês estarem no mercado, alguma dificuldade, ou até para o próprio exercício dentro da faculdade, é interessante, né, vocês terem, como o estudante é gratuito, apesar de pesado, né, vocês podem ter a licença de 3 anos, né, se tiver tudo certinho, então você pode utilizar ele, né, e aproveitar tanto para os trabalhos, tanto dentro da faculdade quanto fora. Mas aí a gente vai alinhando. Quem está chegando agora fica tranquilo, assim, a gente vai conversando. E essas dificuldades de baixar, depois vocês vão me passando também, porque aí eu vou compreendendo também o que está acontecendo com cada um, né, para a gente estar à distância. Eu falo, eu estava no outro computador que tem a câmera, pelo menos para vocês me conhecerem, mas esse daqui ele é melhor e o som dele é melhor. Então, depois eu migro só para a gente se conhecer, né? Acho que o de vocês não está habilitado para câmera, não sei. Mas é ruim não conhecer vocês direito, né? E a gente não ter esse presencial. Mas vamos lá. Então, alguns comandos além do zoom, tem o pan, que é um que mexe só a tela, como se a gente estivesse mexendo uma folha, né? A gente tem alguns que falam sobre dimensões, né? O measure, que ele vai dividir por tamanhos alguns segmentos. O divide, ele divide algum segmento de reta em quantas partes a gente quer. E depois tem o dist, que é de distância, para a gente conferir a distância, aí entra bastante o nosso exercício, né? Como que a gente consegue capturar a área de algum objeto. E esse list, que é um comando que ele dá todas as informações sobre algum objeto ou sobre alguma linha, alguma coisa que a gente esteja trabalhando, tá? Então, para começar,
eu vou pegar um exemplo meu aqui, depois eu vou tentar disponibilizar todos para vocês na plataforma, mas é mais para eu fazer junto aqui. Então, eu começo aqui, né, coloquei esse slide. Quando a gente coloca zoom e enter, o zoom ele pode ser um comando através do comando, deixa eu abrir aqui para quem é novo. Então, a gente tem um arquivo em branco. Aqui é a nossa tela de trabalho, né? Ele pode ter esse fundo preto, mas a gente pode ter ele também em branco. A gente desenha aqui e depois a gente vai aprender nesses layouts aqui, ó, embaixo, criar essas folhas para impressão, tá? Mas tudo que tá aqui é o que está dentro do nosso espaço de desenho. Quando eu digito qualquer comando, assim, a gente pode tanto acessar os comandos pelos ícones que a gente tem aqui, quanto digitar alguns comandos, algumas letras, enfim, a gente tem uns atalhos em relação aos ícones. Quando eu falo quem é muito ágil em desenho, então a gente desenha com o mouse. Então, se essa mão do mouse tiver que ir lá no ícone, clicar e voltar aqui e desenhar, a gente perde um tempo, né? O AutoCAD, a gente pode perceber que toda a evolução dele é para que a gente tenha mais organização e mais rapidez no desenho, né? Mais precisão. Então, os comandos no teclado, eles ajudam a gente a ter essa agilidade. Então, quando eu digito no teclado aqui, eu continuo desenhando, então não perco esse tempo. Então, vou mostrar o ícone sempre, mas a gente sempre vai digitar. Por exemplo, o zoom. O zoom, a gente colocou lá que é o Z, ó. Só digitei Z, não cliquei em lugar nenhum, tá? Ó. Meu cursor está solto. Eu coloco Z, ali embaixo é onde a gente vai conversar, né, com o AutoCAD. Esse primeiro exemplo aqui, que é o Z, é do zoom. Então, se é só o Z sozinho, eu der Enter, ele entrou no comando zoom, tá? E nesse comando zoom, olha, a gente tem várias possibilidades de trabalho com zoom. Ele tem várias situações. Quando a gente tem esses entre o sinal de maior e menor aqui, é o que está valendo. Se eu colocar zoom e nesse momento aqui eu digitar o Enter, eu estou confirmando que eu quero no real time. Mas eu vou vir passando todos esses com você. Aí o slide em si é só para a gente ver de uma forma maior aqui, né? E mais limpa. Então, dei zoom, ele aparece o all, tudo. Então, quero ver tudo. Eu posso clicar nele. A partir do CAD 2012, eu acho que a gente tem essa opção de clicar. Antes, a gente tinha que digitar a letra que estava aparecendo. Aqui no nosso caso é o A. Então, se eu quero selecionar esse all aqui, eu vou colocar A, Enter. Vou digitar A, Enter. Ou eu vou clicar. Abri tanta pasta aqui. Então, ó, a primeira opção. Tá vendo que se eu colocar o cursor aqui em cima da palavra, ele permite, né? Aparece uma mãozinha aqui, eu posso clicar nele. O que ele fez? Ele selecionou tudo que tem de desenho dentro do meu campo de visão. Então, se eu estou com um desenho perdido aqui, vou fazer um retângulo, estou desenhando aqui. E aí eu dou esse comando zoom, coloco o A, Enter de tudo, ele tentou colocar no meu cursor, ele tentou colocar dentro o meu desenho que eu já tinha aqui e aquela peça perdida que eu coloquei. Se eu apagar ela, ó, tudo que eu tenho, na verdade, está concentrado aqui, tá? Então, isso para que serve? No momento que você está com... Às vezes a gente insere blocos, alguma coisa assim, e perde ele no contexto, não está achando, né? Ele ajuda a gente localizar tudo que existe dentro do desenho, aqui dentro do nosso arquivo, visível, tá? Então, tá vendo que aqui os desenhos estão totalmente separados e lá no layout que a gente organiza ele para ser impresso, né? Então, se em algum momento tem alguma coisa, algum desenho perdido, alguma coisa que eu dei um move e movi para não sei aonde, às vezes esse tipo de zoom nos auxilia.
Eu vou passo a passo. Então, ele exibe todos os objetos visíveis dentro e fora dos limites da área gráfica do AutoCAD. O segundo, que é o Center, ele amplia a imagem a partir de um ponto central com posição e tamanho definido por nós. Então, aqui eu estou chamando, né, a atenção para o zoom, e aí eu coloco do Center. E aqui o cursor também estou chamando a atenção que ele vai ser um pouco diferente, tá? Deixa eu voltar lá no AutoCAD. Então, nossa segunda opção aqui é o Center, ó. Eu posso selecionar um retângulo imaginário, né? Então, vou fazer de novo. Z, centro. Eu cliquei num ponto aqui, arrastei com o meu botão esquerdo do mouse, fui até um limite que eu quero aqui, soltei, ele deu zoom. Então, eu quero dar um zoom, quero saber exatamente o que é isso aqui. Essas plantas estranhas. Então, zoom, centro. Eu cliquei, segurei o botão esquerdo do mouse e arrastei até um limite que eu acho que é suficiente. E aí ele meio que dá esse ponto. Então, eu clico no centro, depois eu faço meio que um recorte. Esse Dynamic, ele vai abrir uma definição de um retângulo mesmo. A gente vai ver esse desenho de retângulo. Peguei o arquivo errado. Zoom, de novo. Aí eu vou ter as opções aqui no Dynamic. Tá vendo que ele criou um retângulo aqui já? Eu posso clicar nele e escolher o que eu quero colocar. Enter. Tá meio deslocado, né? Zoom, Dynamic. Ele tem ele mostra o anterior. Cliquei aqui nessa elevação, tentando, e dei Enter no meu teclado, tá? Tá tão separado as coisas aqui, tá meio esquisito. Mas você primeiro dá você escolhe, né, o que você... Ele te dá um limite. Você clica na onde você quer o centro dele e aí você controla o limite dele por aqui. E aí você dando Enter no teclado mesmo, ele faz o zoom. O próximo, ele amplia o máximo possível da visão de todos os elementos visíveis. É meio parecido com o total, tá? Extend. Ele mostra basicamente todos os elementos que também possuem dentro da nossa área de desenho aqui. É muito parecido. Quando fala visíveis, né? Elementos visíveis, porque pode ter elementos que estão congelados, que a gente viu, né? Que a gente pode desligar os layers ou não. Então, em alguns momentos, se estiver desligado, a gente não observa, mas se tiver tudo aqui, a gente consegue visualizar. Esse Previews, na verdade, ele só vai trazer o AutoCAD para o último zoom que a gente deu. Então, o zoom Previews, ele vem... Aquele momento que eu afastei para vocês verem o efeito do zoom. Então, ele faz só o último. Então, eu estou trabalhando, dei um zoom sem querer, quero voltar no ponto que eu estava. De repente, eu estava super concentrada aqui, fazendo algum detalhamento, e aí eu dei um zoom total e, nossa, não lembro onde que estava esse desenho. Então, eu posso dar um preview para voltar, né? É tipo um Ctrl Z, então. Basicamente. Eu estou falando todos esses zooms aqui, mas depois eu tenho...
Escala a gente pula, porque a escala a gente vai trabalhar muito no plotter depois, e aqui no zoom, dentro do desenho, a gente não usa muito. O window é você que faz, né, uma janela imaginária. Então, zoom, window. Então, aqui está muito perto, né? Então, vou fazer de novo. Zoom, window. Quero ver esse detalhe aqui desse corte. Então, ele localiza e você consegue colocar. Mas, gente, sério, eu estou ensinando tudo isso, mas olha, com o scroll, é tudo meio que automático depois que vocês vão usar esses tipos de zoom em alguns momentos específicos, tá? Mas é bom saber de todos. Esse object, a gente vai selecionar um objeto. Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de zoom, a gente precisa ter um objeto que entra na questão dos blocos, que a gente também está aprendendo. Então, ó, aqui eu tenho um desenho, mas eu passo o cursor aqui, tá vendo que as linhas estão todas soltas? Então, ele não é um objeto, não é um bloco, né? Então, eu vou colocar algum exemplo. Deixa eu ver o que eu tenho de objeto aqui. Tá todos. Essa cuba aqui, ó, essa pia aqui é um Professora, objeto. Oi. referente aos comandos do Zoom, eu acho que com certeza a senhora já sabe, mas seria até bom mostrar que tem esses comandos já estão pré-definidos nessa abinha sombreada aí embaixo das rodas dos ventos aí, norte, sul, leste e oeste. Sim. Zoom ao Windows, Zoom Extend, tá tudo aí, né? Legal, também. A gente está chamando ponto por ponto aqui para também entender, né, como que funciona. Esse do objeto, a gente vai, na verdade, selecionar o objeto, dá Enter, e aí ele dá um zoom só no objeto, tá? Então, já entrando um pouco, né, o que é um objeto, né? Então, aqui a gente tem alguns blocos, mas quer ver? Tem alguns exercícios, eu ia usar esse daqui, não, era esse daqui mesmo, eu queria mostrar para vocês. Olha as achuras, né, do piso, tá tudo explodido aqui, né? Então, isso aqui era para ser uma achura total. E são templates que você pega na internet, né? Então, às vezes vem com um bloco correto, mas às vezes tá tudo... Aqui, ó, a achura tá correta, aqui tá tudo explodido. Então, quando você pega um desenho desse, assim, é bem ruim. Então, muitas vezes a gente tem que ajustar, né? Melhorar esse arquivo para a gente conseguir trabalhar nele. Então, deixa eu ver. Acho que já foi todos. E do real time, que é aquele que a gente viu, que se você entrar no comando zoom e ele já está aqui entre o maior e menor, você der outro enter, quer dizer que está selecionando esse daqui, está falando que você quer esse, né? E aí o que ele faz? Ele amplia ou reduz através também, vocês vão ver que muda o cursor, né? Então a gente vai ver que o cursor, ele vira uma lupinha. Se você clica e arrasta para cima, você aumenta e aí você diminui. Ninguém precisa conversar comigo agora. Aqui, vamos no outro arquivo. Esse aqui é o arquivo que a gente está trabalhando. O zoom. Dei Enter. Dou Enter de novo, então eu estou dando OK para esse que está aqui dentro. Sempre é assim nos comandos do CAD, né? Então, dando OK, apareceu a lupinha. Se eu clico com o botão e puxo para cima, tá vendo que aparece um mouse, um maisinho para cima? Então, quer dizer que eu estou aumentando o zoom, ó. Então, eu clico e arrasto. Clico e arrasto. Se eu faço o contrário, clico e abaixo na diagonal, ele vai diminuindo. Então, esse é o real time. Então, na hora que você dá o zoom, se der 2 enters, você já entrou nele. O pan é um que ele só movimenta o desenho. Então, vamos lá, para quem que eu tinha falado. O pan, ó, P, já aparece
o comando aqui. Então, posso clicar nele ou dar Enter. Tá vendo que apareceu a mãozinha? Se eu clicar e arrastar, eu movimento o meu desenho. Posso, então, digitar esse comando aqui do pan, ou eu posso clicar no scroll, em cima do scroll, ficar segurando. Ó, eu apertei o scroll e aí eu arrasto. As opções que a gente tem do pan. Então, se eu estou fazendo algum desenho, eu quero só conferir alguma coisa aqui, né? Às vezes o desenho está muito espalhado, mas eu preciso só movimentar para achar alguma informação. Tem esse comando que é o pan, que a gente usa bastante também. Aí que é a situação, né? A gente aprende todos esses zooms, mas no habitual, no que a gente usa muito, é o scroll. Eu tive um momento ainda do CAD sem o scroll, e depois que que a gente tem essa opção, qualquer tipo de comando que a gente está fazendo, a gente não precisa sair do comando, não precisa parar de desenhar. A gente só movimentando o scroll para frente e para trás, a gente consegue ter uma informação. Ou, por exemplo, estou com uma linha aqui, quero ter certeza que eu estou pegando exatamente o ponto aqui. Eu estou super lá longe, eu preciso... Então, só pelo scroll, eu chego próximo e aí sim, clico no ponto que eu preciso. Não precisei tirar o meu mouse ou apertar outro ícone, né? Então, o scroll ele tornou isso mais rápido. E no dia a dia também, gente, é bem mais rápido do que... Então, eu miro aqui para onde eu quero e giro o scroll, então eu tenho um zoom do desenho todo. São menos cliques, são menos informações para eu conseguir essa visualização, né? Então, a gente aprende todos os zooms que em algum momento específico a gente pode utilizar, mas o bem mais prático e comum, usual, é a gente utilizar o scroll. Quem trabalha com CAD também isso é verdade para vocês, ou vocês utilizam bastante as ferramentas do Zoom que a gente conversou agora? 90% é o scroll, né? Ai, Inclusive o desculpa. duplo clique do scroll. Como que é? Duplo clique do scroll. Ah, também. Eu abri o microfone para falar e derrubei tudo aqui. Eu uso bastante scroll também e, fora isso, uso bastante o Zoom Extends, raramente o Window, mas é basicamente isso. Então, a gente utiliza, a gente mostra todas as possibilidades, mas a gente vê que no dia a dia, cada um também vai pegando um jeito, né? Eu falo que eu aprendi muito com os cadistas onde eu estagiei, então a gente aprende alguns macetes, alguns atalhos, né? Mas outros a gente tem de tanto trabalhar, né? Que a gente percebe que é muito mais rápido, muito mais fácil, e a gente desenvolve também, né? Umas situações. A outra situação da gente conseguir visualizar é selecionar o objeto. Então, aqui até mostrei um pouco para vocês o que acontece, né, quando a gente... Eu estava mostrando que aqui tinham alguns objetos, então a pia, né, o mobiliário. Então, quando eu passo o scroll por cima dele, está vendo que ele fica selecionado já, né? Então, se eu clicar nele, realmente já selecionei o objeto. Então, a primeira possibilidade de a gente selecionar objetos é a gente clicando no objeto, né? Então, pode acontecer também clicar na linha, que é um objeto, mas aqui são blocos, que aqui fica mais visível para a gente ver agora. E as outras possibilidades, que é o que o livro traz para a gente, então aqui a gente pode selecionar, né, qualquer tipo de objeto, mas a gente também pode abrir essas janelas de seleção. Então, a gente vai, sem comando nenhum, a gente tem a possibilidade. Então, a gente clica e não arrasta, clica e abre. Se a gente abre essa seleção verde, né, quando abre esse retângulo verde, a gente consegue selecionar tudo que é objeto que a gente está chegando, ele está selecionando. Eu não sei se dá para ver, mas aqui, por exemplo, estou abrindo esse meu retângulo aqui. E aí, na hora que ele encontra
um objeto, mesmo que aqui a pia, vamos ver o exemplo da pia que está aparecendo bem. Então, eu estou chegando para selecionar os objetos que eu quero. Na hora que ele chega na pontinha da pia, ó, ele já selecionou. Então, quer dizer que o verde, quando ele está verde, tudo que ele toca, por mais que não esteja completamente dentro do retângulo, ele já selecionou. Ao contrário, que se a gente trabalhar com esse retângulo azul, ele só seleciona a pia, ó, se eu tiver com ela todinha dentro desse retângulo. Isso serve, né? Então, em alguns momentos, olha, então aqui essa achura toda errada aqui, quero deletar, então eu posso selecionar e dar o delete. Agora, aqui, ó, são retângulos, linhas por linhas aqui, né? Então eu posso tanto usar esse daqui, que eu tenho certeza que eu estou só pegando os tijolinhos, né? O desenho da cerâmica, tá vendo que só a cerâmica está ficando selecionada? Que aí eu quero deletar, por exemplo. Se fosse o contrário, ó, viesse com verde, aí eu estou apagando porta, né? Porque a porta está sendo selecionada junto. Então, para isso que a gente pode utilizar os dois tipos de seleção. Então, na verdade, eu só cliquei e abri um retângulo e cliquei no final que eu quero. E aí eu selecionei tudo que estava dentro do verde, ou que pelo menos o verde tocou. Tá vendo que ele tocou em algumas coisas aqui que foram selecionadas. Cliquei, abri e cliquei no final do retângulo que eu quero. Então, eu peguei tudo que eu precisava. Então, isso vai funcionar para essa situação que eu estava fazendo aqui. Preciso refazer todo esse desenho aqui. De repente, tem as formas de seleção. Tem coisas que eu não quero pegar. Então, eu aproveito e utilizo tanto um quanto o outro, né? Em cada situação. Aí tem um outro que a gente pode fazer assim, esse fence, né? Ele é uma linha, e aí tudo que essa linha cortar, passar, é o que ele vai selecionar. Então, como que funciona ele? Eu vou clicar num ponto qualquer aqui, eu não fiz nenhum tipo de comando, estou sem comando nenhum. Quando eu quero sair do comando, eu aperto o ESC, tá, gente? Cliquei aqui em um ponto, aí ele já aparece aqui perguntando, né, fazendo algumas perguntas. Eu posso selecionar o fence, que aí ele abre essa linha aqui. Então, tudo que eu passar a linha, é o que eu quero selecionar, tá? Então, às vezes você tem alguma malha, alguma coisa que você quer deletar de uma forma geral, então às vezes a gente tem uma sequência de eixos, né, algo bem... Então, você seleciona esse fence aqui, você consegue fazer essa seleção através dessa linha. Então, ó, tô sem comando nenhum, cliquei em um ponto, ele vai abrir aquele tanto, mas aí eu vou optar por trabalhar esse fence, que é uma linha, tá? Então, cliquei, e aí dei Enter no teclado, e aí ele deixou selecionado tudo que eu cortei com aquela linha. Tá? A partir de agora eu posso mover, deletar, como eu estava fazendo com a Ashura. Distância, o dist. Por que a gente vai usar aquele exemplo da casinha aqui, né? Então, a distância, dist é a distância. Então, eu vou digitar aqui. Ó, dist. Aparece uma reguinha. Então, o que eu posso... Estou com dúvida. Recebi esse arquivo aqui, não sei se ele está na escala correta, essa cota de 3 realmente, será que é 3? Então, eu posso conferir clicando no ponto do início. E para que eu consiga clicar no ponto de início, gente, a gente tem que estar com esse snap ligado. O snap é onde ele encontra o final da linha, o meio da linha. Lembra que a gente selecionou alguns desses? Então, aqui eu quero saber realmente se essa cota aqui de 3 metros está correta. Então, eu vou clicar nesse começo aqui dessa linha e nesse final aqui. Aí, aqui embaixo, ó, ele fala que no ΔX, que é né, aqui a gente tem o X e o Y, no X, ele está com 3 metros. E no Y ele está com 0. Então, a gente entende que essa medida aqui não existe, né? Por isso está no 0.
e o ΔZ, que é o do 3D, né, que a gente também não está trabalhando. Então, a gente tem a Professora, possibilidade. Oi. tá dando pra gente admitir aqui qualquer coisa, fica tranquila que a gente consegue Ai, admitir. obrigada. Nossa, esses links. A gente caminha para o link novo, mas a gente volta. É, cada hora é uma regra, Ai, não, mas obrigada. Não, imagina. ótimo. Acho que tá todo mundo como convidado hoje, né? Então, dá pra... Obrigada, viu? Não, quem logou tá como cooperativo, não tá como convidado. É. A gente tá conseguindo admitir e fazer umas coisinhas. Ah, que ótimo. Só o chat que não. Chat Eu não. não sei nem o que é o admitir. É. Não, ótimo. Que é no semestre passado, meu Deus do céu. A gente perde raciocínio, né? Então, aqui, por que a gente pode confirmar? Então, se estou fazendo um desenho e estou com dúvida se aquela minha linha que eu desenhei realmente está no tamanho correto, ou se realmente eu recebi um arquivo aqui e quero conferir algumas medidas. Porque a gente sabe, né? Não sei se quem trabalha com CAD tem um pessoal que edita, né? Então, eu venho aqui, em vez de falar que tem 3, eu falo que tem 3.5. E aí, mentira. Na hora que você vem com um dist e você confere aqui, você vê que, na verdade, ele tem 3 metros. Né? Então, é uma possibilidade. Por que eu tenho que aprender esse comando? Porque, às vezes, você precisa conferir. Né? Então, eu recebo muito arquivo, às vezes. Né? Então, a gente tem que aprender a conferir. E também, não só porque alguém fez alguma coisa errada, às vezes está numa escala que não é a que a gente está trabalhando, às vezes veio exportado de um outro programa. O pessoal de estrutura, quando me manda, eu tenho que dar escala, eu tenho que colocar numa escala conhecida para conseguir compatibilizar com o meu da arquitetura. Então, eu tenho certeza, né, que vem exportado de um outro tipo de programa específico para a estrutura, e aí vem com uma escala diferente. Aí a gente precisa colocar na escala correta. Então, é ótimo quando a gente pode dar umas conferidas, né? Então, isso é um dos porquês desse comando, tá? Aí, nos exemplos aqui eu estava mostrando. Olá. Oi? Professora, uma experiência que eu tenho aqui, o pessoal de civil costuma trabalhar muito em centímetro, né? A gente trabalha, pelo menos aqui no escritório, em milímetro, recebe muita coisa de arquiteto desenhada em metro, então uso isso direto para conferir também. Uhum. Cada disciplina desenha de uma forma, né? Quando eu até falei que eu não vou fazer tantas peças em centímetros, em metros, senão a gente vai ficar fazendo mais conta do que aprender os comandos. Mas existe isso, né? E a gente precisa saber que momento. Então, a gente pode também mudar a unidade do arquivo, né? Mas quando recebe, ou a gente mesmo, em algum desenho, deu algum comando, acabou cortando alguma coisa, enfim, a gente pode dar essa conferida. E principalmente, vocês viram assim, que eu estou vendo a distância dele no X, né? Mas se de repente ele mostra que tem alguma distância no Y, e eu estou trabalhando nos dois eixos, então tem alguma coisa esquisita ali, alguma coisa que eu preciso ajustar, tá? Então, aqui no slide também eu só dei um print para a gente ver de uma forma um pouco maior. Aqui eu tenho uma reta, então, para eu saber o começo e o final da reta, é importante que a gente tenha aquele snap ligado, porque tá vendo? Aqui, esse quadradinho aqui simboliza que a gente está no final da linha. Né? Então, eu tenho mais segurança de clicar aqui e ter certeza que realmente estou pegando a linha certa. Então, na hora que a gente vai lá para selecionar, tá vendo que eu usei o meu zoom para chegar mais próximo, né? Mas também eu não tiver com ele ligado, eu não tenho certeza nenhuma da onde que eu estou pegando. Por mais que eu chegue muito perto, é quase um infinito aqui. Eu nunca vou ter certeza aonde que está o começo dessa linha. Então, na hora que eu ligo aqui, ele me dá o quadradinho, significa endpoint, né? Ó, ele mostra aqui do lado do cursor. Então, é o final da linha. Então, eu quero confirmar essa medida aqui.
Aqui está em milímetros já, 280. É um outro arquivo que eu peguei. A outra possibilidade que a gente também vai aprender, além da distância que o livro traz, é o divide, que é a gente dividir em segmentos iguais. Então, vamos lá para o exemplo. Eu tenho layer 0. Tem uma reta aqui. Vou mostrar para vocês só. Desenhei sem saber a dimensão. Aí tem 51, 97. Então, se eu falar assim, olha, eu preciso dividir essa área aqui, né, essa reta, em 5 segmentos. Então, né, claro que a gente tem agora a calculadora aqui, mas para a gente dividir tão quebrado assim, a possibilidade da gente fazer errado, porque provavelmente a gente vai acabar arredondando, né, linhas, números, é grande. Então, a gente vai no divide, ó, D e V, ele já aparece. D e Enter, aí ele pede, tá vendo que o CAD ele conversa com a gente. Então, selecione o objeto que você quer dividir. Então, eu vou selecionar essa minha reta. Aí ele pergunta aqui embaixo, quantos números de segmentos você quer? Aí eu falei o 5, então eu vou digitar 5, Enter. Ele tem uns pontinhos aqui, ó, que ele dividiu a linha. Então, eu consigo ter um ponto de referência, porque o meu Snap está ligado. Então, eu sei onde que tá esses segmentos aqui. Mas, nossa, professora, eu queria muito ver esse ponto aqui para eu pegar, né? Porque eu estou olhando aqui de longe, está muito difícil. Aí tem uma situação que eu acho que no livro não tem. Na barra aqui em cima, ó, tem essa de utilidades, tem o Point Style, que é o estilo de ponto. A gente pode entrar aqui nele, tá vendo que o meu tá selecionado o pontinho bem pequenininho? A gente pode pegar um ponto um pouco maior, tá vendo? Que aí agora eu tenho, não precisei desenhar essa reta aqui, vocês já estão vendo onde que está a divisão de cada um. Então ele pode ser uma linha que ela é um apoio para algum desenho que eu esteja fazendo. Então a gente não precisa fazer conta. Então eu quero que divida essa linha em 5 partes iguais, tem esse comando que é o divide. Aqui, então, coloquei sempre para a gente conseguir achar os pontos depois para desenhar o Snap ligado, né? Então a gente pode ter o pontinho, mas a gente também pode usar qualquer um desses tipos de simbologia aqui, tá? E aí o livro acho que ele não traz, eu coloquei quero falar para vocês que dá para mudar, porque até no presencial a gente faz, e aí na hora mesmo as pessoas estão fazendo e falam assim, não estou vendo ponto nenhum, né? Na hora a gente pega e já vê. Aí no online, eu falei, deixa eu colocar aqui, porque se alguém tiver com alguma versão diferente do CAD e não aparecer, vocês podem ter essa opção ali na barra de comandos, tá? Então, aqui a gente tem segmentos iguais. Então, quero ter uma certeza disto. Que é cada segmento, né? Então, agora que a gente aprendeu o segmento, ele tem 10,3948. Então, no eixo X, no Y nada, no Z nada. É bem tranquilo. Esse measure, que é também uma divisão desses elementos, só que ele vai dividir pelo tamanho do segmento. Então, ele vai começar de um ponto e vai dividir. Então, isso aqui, no exemplo que eu coloquei aqui, eu queria espaçamentos de 100, né? Então, eu queria segmentos de 100. Então, ele começa 100, 100, 100, 100. Aí, se aqui não deu, ele não termina. Então, é uma outra forma. Então, eu quero ter segmentos exatamente com aquela medida. Então, eu posso usar, que é um comando parecido, né? Ele também vai fazer
a mesma reta aqui. ME, ele já aparece aqui, ó. Ele pergunta de novo, selecione o objeto. Eu vou selecionar, aí ele especifique, né, o tamanho. Ali eu tinha falado que tinha dado mais ou menos 51, eu quero segmentos de 20. Então, ele começou, deu 20, 20, e aí o que sobrou, sobrou, tá? Então, ele sempre começa daqui para lá. Então, é uma outra forma também, por 10, enfim, a distância que vocês precisarem, tá? Isso não só para retas, tá? Se a gente tiver um retângulo também, então tudo ele vai separar. Então, ME, dei Enter, aí ele pede para selecionar o objeto, selecionei. Aí aqui embaixo ele já pergunta qual que é o tamanho. Ah, de 10 que eu quero. Então ele começou 10, 10, 10. Aqui ele virou, deu 10, 10, 10. Né? Então eu fiz um retângulo sem ter uma medida exata, mas só para vocês verem que ele vai nesse sentido, vai calculando e o que deu, deu. Área, gente. Como que a gente consegue saber a área de qualquer objeto? Então, vamos lá para o comando. Vou fazer uns desenhos aleatórios aqui, só para a gente... Então, tem um círculo, que é um objeto fechado, né? Eu vou digitar área, e aí ele pergunta aqui embaixo, né, se é no objeto, se é para adicionar área, se é para subtrair área. Aqui, como o meu círculo é um objeto, eu coloquei como um exemplo. Então, a gente pode tanto clicar aqui em cima do objeto ou digitar O, Enter. No caso, também, ó, cliquei em cima dele, aí ele me deu a área 527,5591 e ele me fala qual que é a circunferência, que é 81, 42, 18. Vou fazer de novo aqui, que eu queria explicar outra coisa, que é a conversa do CAD. Escrevi área. Quando está aqui no sinal de mais e menos, ó, objeto, ele já está meio que selecionado. Então, em vez de colocar no objeto, se nesse momento aqui eu colocar, der um Enter de novo, eu estou falando OK para isso que está aqui dentro, tá? Então, posso dar um Enter, e aí ele pede, seleciona o objeto. Cliquei no objeto, e aí ele me deu tanto a área quanto a circunferência, tá? Isso com objetos. Aqui o outro exemplo que a gente tem... Oi? Esse circunferência é o comprimento dela? É o perímetro, a área, e depois ele fala a circunferência. É o perímetro. Ah, tá. Primeiro a área, depois o perímetro. No objeto. Aí aqui, gente, eu vou dar um exemplo lá da casa lá que a gente tem, né? Então, o que eu uso? Isso serve mais para civil, mas eu vou falar que em algum momento também vocês vão utilizar. Eu tenho banheiro aqui. Eu quero saber, normalmente, vou pegar essa área de serviço aqui. Vou pegar essa achura aqui e vou desligar como a gente aprendeu semana passada, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu quero saber essa área desse ambiente aqui. Aqui ele está me falando que está 4,86, né? Então, como que eu posso saber? Se a gente for usar, a gente está falando sobre objeto, eu não tenho um objeto aqui para eu clicar, para eu conseguir pegar. Mas eu, na arquitetura, eu não sei se a engenharia também faz isso, mas a gente sempre cria um layer que a gente chama de área. E depois a gente coloca lá no nosso template que ele nunca vai ser impresso e a gente pode desligar ele depois imediatamente. Então, isso eu faço muito porque tem que calcular piso, né? Às vezes tem contrapiso. Então, eu desenhei um retângulo, faz de conta que eu estou no meu layer área. Aí sim, né? Aí funciona a questão do área
Enter de novo, que já estava do objeto. Aí eu clico aqui em cima, aí ele me deu. Aqui o arquivo está em milímetros, então deu 4,86, tá? Mas aqui ele está falando em milímetros. Então, ok. Então, isso é um exemplo de objeto. Mas, se a gente não quiser e não precisar fazer isso, eu faço isso porque depois, se eu quero confirmar alguma coisa, então, às vezes a gente está projeto de prefeitura, né, que eu preciso falar a área aqui corretamente, e depois eles conferem, enfim, é algo que é importante, até para cálculo de aberturas, então a gente usa muito essa área. Então, para mim é muito bom deixar esse layer, esse desenho aqui, depois eu só desligo o layer e não peço para imprimir. Porque quando eu precisar conferir qualquer coisa, de repente, né, eu quero mudar alguma coisa, alguma tabela, eu tenho como voltar, não preciso desenhar de novo. Mas, enfim, não preciso. Vou só conferir aqui, eu peguei esse arquivo, eu só preciso conferir se essa medida está certa, que é como eu vou pedir para vocês. Então, tem outras formas também da gente ver a área. Aqui eu fiz um retângulo para vocês, nem ensinei, né? Mas vou falar sobre esse comando que é o polyline. Até então a gente aprendeu line. Eu acho que o polyline eu não falei dele ainda, mas é um comando de desenho, tá, gente? Ó, o line foi o primeiro. O polyline, o que ele é? Ele possibilita a gente fazer objetos. Então, se vocês clicarem aqui, ó, eu fiz o retângulo e nem avisei nada como que faz, né? Se eu clicar no polyline e vir dando, ó, tô usando o meu scroll para achar o ponto, meu snap ligado. Se eu vir trabalhando os pontos todos, e aí fechou, então o polyline ele consegue desenhar qualquer polígono. E aí eu posso trabalhar também achando a área, tá? Foi por isso que eu coloco o slide aqui, porque senão eu atropelo tudo, depois eu venho lembrando depois, né? Então chama polyline. A gente pode também digitar o POL, ele já aparece aqui no comando lá embaixo, ou pelo ícone, como eu mostrei. Então, aqui eu tenho uma área totalmente retangular, né, que eu peguei para a gente conversar. Mas se a gente pegar algo que seja, né, ó, essa sala aqui, ela tem ângulos, ela tem esse corredor que completa. Então, a gente pode usar esse polyline. Eu posso redesenhar aqui um objeto para que eu tenha certeza da área que eu tô conferindo. Tá? Então, tá vendo em amarelo aqui? Aqui é uma polyline. A área, aqui embaixo, o objeto, dou Enter de novo, seleciono. Aqui também está em milímetros, mas está 12,01. Aqui ele arredondou para 0,2. Tá? Então, polyline eu expliquei melhor do que o retângulo, porque vocês podem encontrar alguns ambientes assim, ou peças, enfim, né? Que vocês forem exercitar. Também tem uma outra situação que é interessante, eu queria aproveitar nessa aula diária, que é a gente desenhar uma borda, né, numa situação. Aqui eu vou desenhar de novo, mas, ó, por exemplo, eu tem todos esses tipos de geometria aqui, mas eu falo que eu preciso saber qual que é essa área aqui dentro, ó. Para a gente fazer com polyline, tá vendo que são muitos raios que a gente não conhece muito bem, né? Vou fazer aqui. Professor, desculpa interromper. Eu vou ter que sair da aula agora. Tem algum grupo de WhatsApp, alguma coisa da turma que está fazendo a aula? Eu não montei ainda, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer. Porque que aí a gente conseguiria passar pelo menos os detalhes sobre a aula, alguma coisa assim. Essa aula vai ficar gravada, felizmente, graças a Deus. Bom também, né? Mas a gente pode montar sim. A gente pode, depois vocês passem os telefones de vocês, pode ser lá pelo AVA, e aí eu vou montando aqui.
Ou se alguém se prontificar também, aceito ajuda. Tá bom, então. Muito obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Esqueci que eu ia falar. Eu ia desenhar aquela situação que a gente tinha ali, né? Então, eu tenho alguns encontros de... E eu quero saber essa área específica aqui. Para eu desenhar o polyline, ela permite que eu faça retas, depois que eu tenha arcos, né? Mas tem um atalho que eu acho que é interessante. Quis aproveitar, o livro não traz isso, é uma curiosidade para vocês. BO, ele faz uma borda, né? BO. Pink Ponte. Eu clico aonde eu quero essa informação. Tá vendo que eu cliquei aqui, ele já desenhou uma polyline para mim? Aí eu dei Enter, ó. Vou usar os artifícios que eu tenho. Tá vendo que aqui foi criado um objeto? Vou até tirar ele daqui para vocês verem melhor. E aí, no momento que eu preciso saber a área dele como objeto, fica mais fácil, né? Então, tem tanto área quanto o perímetro dele. Então, é só um adendo que eu coloco, porque é interessante nessa situação de área. Então, no momento que vocês sabem agora, né, ver a área por objeto, mas como que eu crio esses objetos em alguns exercícios específicos, né, algum arquivo do dia a dia. Então, aqui é outro exemplo que eu coloquei. Eu vou colocar esses slides lá para vocês no material também, tá? Agora, uma outra situação, que é adicionar a área. Ela é aquela forma que eu estava falando, assim, só quero confirmar se isso daqui está certo, eu não preciso fazer uma polyline para depois confirmar, enfim, não tem necessidade nenhuma. Então, a gente pode colocar área, Enter, aqui, depois de objeto, tem esse daqui, adicionar área. Posso clicar nele, e aí ele vai pedir, agora a gente vai usar bastante o scroll e deixar o snap ligado. Que eu também vou clicar nos pontos que eu quero saber a área desse banheiro. Tá vendo que ele está abrindo uma área verde. Então, essa área aqui que eu quero acabou. Então, não vou clicar mais em lugar nenhum. Vou dar Enter. Aqui embaixo, ele parece que a área é aqui 3.795, né? Aí ele deu uma arredondadinha aqui. Mas aí eu confirmei. Uma coisa tranquila. Isso é adicionar área. Aqui ele continua com uma pergunta aqui de subtrair área, mas eu vou mostrar num exemplo prático. Quando a gente calcula a área construída, ali a gente estava calculando a área total, né? Aí, por exemplo, quero calcular a área desse sobrado. Primeiro, eu faço do térreo, calculei meu térreo, e agora eu vou calcular essa área superior aqui. Só que a escada ela não vai ser contada 2 vezes, então eu vou depois subtrair esse trecho da escada, tá? Não sei se quem faz algum projeto, às vezes civil já trabalha, né? Tem técnicos de edificações, eles estão acostumados. Então, como que a gente pode fazer? A área, eu vou primeiro adicionar a área. Então, como eu quero saber a área construída, eu estou fazendo por fora, tá? Estou considerando as paredes aqui. Dei Enter. Ele falou que a área total, ó, deu 34,5. Mas eu tenho que tirar essa parte da escada. Então, tem a opção da gente subtrair a área. Então, ele vai fazer a conta para a gente. Então, eu vou tirar esse trecho aqui, ó. Tá vendo que ele está ficando vermelho? Ele está subtraindo. Então, é esse trecho que eu quero tirar, porque eu já contei ele lá embaixo, não preciso contar de novo. Dei Enter. Deixa eu abrir aqui mais a nossa caixa para vocês verem as contas. Então, primeiro ele achou a área total, que era os 34. Aí ele achou o tamanho
né, da escada, e ele fez a subtração para mim. Então, o piso superior meu vai ter 32 metros quadrados, né, de 34,5 ficou 32,02. Então, uma possibilidade também de conta para vocês utilizarem. Então, não precisa fazer 2 polylines e fazer o cálculo depois. O próprio CAD ele permite isso, tá? Então, essa é uma outra forma da gente achar. E aqui é o exemplo que eu fiz de tirar, né? Então, a gente pega o superior, depois a gente, sem sair do comando, ele continua aqui. Se eu quisesse só a área do ESC, já saí do comando. Mas ele permite que a gente possa pegar um objeto, né? Se aqui fosse uma polyline feita, a gente poderia aproveitar como objeto, ou, né, realmente pegando ponto por ponto, que aí aqui tem a conta dele. O último comando de hoje, gente, é o list. Nossa, eu fui rápida, eu acho. Tá tudo bem? Tá tranquilo para vocês? Mais ou menos. Então, mas aí agora a gente abre para conversas. Esse list aqui, na verdade, ele vai dar todas as informações que a gente precisa sobre algum objeto, alguma linha. Então, da mesma forma, recebi um arquivo lá e estou confirmando, ver se está tudo certo. Então, eu posso dar o comando list, enter. Aí ele pede para selecionar um objeto. Eu quero ver se essa linha aqui tá no layer correto, que tamanho que ela tem. Vou pegar essa interna aqui. Selecionei. Aí o que eu falei para vocês, ó, tem alguns momentos que você seleciona e ele já entende. Tem momentos, ó, que eu cliquei, ele está selecionado, mas aqui, ó, ele está ainda pedindo para você dar seleção. Então, ele está pedindo um Enter para você confirmar, tá? Isso no começo, quando eu mexia com o AutoCAD, eu esquecia de olhar ali embaixo, de conversar com o CAD, porque ele vai perguntando as coisas, né? E a gente meio afobado, esquece de dar o Enter, enfim, aí não dá certo o comando, a gente fica quebrando a cabeça, né? Então, eu chamo a atenção para vocês, ó, eu selecionei aqui, já cliquei, só que ele ainda está perguntando, então está faltando um Enter. Então, eu dou um Enter para ele entender. Aqui que ele tem a me falar sobre essa linha, ó. Ela está no layer parede, ótimo. Está dentro do Space Model, né? Então, não está lá desenhada no layer. Em relação ao X, a esse eixo X, ela tem, que está em milímetros, né? 693 milímetros. E no Y, tá meio estranho, né? Porque ela também tem. E no Z tá 0. O ângulo dela tá em 180, porque, né, a gente tem o 0, né, 90 e 180. Então, está no 180. O que mais que a gente pode ter de informações? Aí o delta também está no 0, o Z está no 0. Então, ele traz, assim, série de informações sobre aquela linha. Então, é a hora que a gente pode confirmar se ela está com a medida correta, se ela está no layer correto, né? Se tem alguma coisa, por exemplo, se tem alguma coisa no Z, a gente sabe que às vezes está no 3D. Então, o list é uma situação para a gente só confirmar as informações, tá? Ele necessariamente não vai desenhar nada. Então, hoje são comandos que a gente aprendeu mais de conferência, né? Então, por isso que a ideia era mandar esse arquivo aqui para vocês e que vocês possam fazer essas conferências. Ó, vamos ver, não sei se o Ava já liberou aí para vocês, se já chegou para vocês aí. Tava bem devagar para mim. Professora, eu entrei aqui não faz muito tempo e ainda não tinha nada. Não tem, né? E a gente está sem chat. E a professora está com o e-mail meio estranho.
Só um comentário, não sei se você chegou a falar disso. Uma coisa que agiliza bastante para desenhar é que no AutoCAD, no meio dos comandos, o espaço funciona como Enter também. Então, como está com a mão Isso. direita no mouse, Ah, que bacana você falar isso, às vezes fica mais fácil bater o dedão no espaço. Isso, é verdade. Vocês estão todo mundo aí na frente do computador, então o Enter ele está um pouco longe, né? E aí o espaço que está mais próximo aqui dos comandos que a gente dá, ele funciona. Assim como eu dei o comando várias vezes. E aí, por exemplo, eu quero área. Digitei área e dei Enter. Aí conferi a área que eu queria. Ok. Achei a área e o perímetro. Se eu quero confirmar a área de outro espaço, eu também posso dar Enter, que aí ele volta no último comando. Então a gente ganha bastante tempo, né? Se for ver, de ficar digitando novamente. Tá? Então ele já entrou aqui de novo no comando e aí eu posso escolher se vai ser objeto, se vai ser adição de área, né? Tem isso também. Tem um de seleção, gente, que não tem no livro, mas eu vou falar para vocês. De seleção, a gente clicou e abriu a caixa, né? Dos dois lados. Se a gente manter ele clicado, ele cria um espaço meio... um outro formato, né? Então, também, alguns momentos, se você tem bastante controle, né, sobre o mouse, né, de desenho, você consegue selecionar melhor se isso vai ajudar, né? Então, aqui, ó, eu tenho tudo muito em chanfro, né? Aí eu consigo, de repente, pegar melhor a mesa. Eu vou explicar para vocês, gente, essa situação aqui. Aí eu não sei do arquivo, como que se a gente espera um pouco chegar, e aí eu aceito mais para frente, tá? Que hoje, assim, hoje a gente vai para um link e vai para o outro, então tá meio atrapalhado, né? Mas o que é esse arquivo aqui? Eu peguei um arquivo, um template pronto, de uma casinha bem simples, né? Mas assim, ela tem as informações aqui, tem cota, tudo, que vocês poderiam ficar multiplicando e achando, mas o legal é vocês treinarem essas opções do área, né? Se estiver atrapalhando a achura do piso, lembra, ó, cliquei aqui tô dentro da aba do Home, tem a opção de achuras aqui que tem os layers, então, ó, eu tô vendo, meu layer ativo tá o de layout. Se eu clicar aqui nele, eu vou saber exatamente qual que é o layer que tá aqui, e aí eu posso, dentro do Home, abrir meu layer aqui, ó, achar as achuras e desligar, só desligar ela. Às vezes fica mais fácil de ver, porque na hora que a gente está passando aqui, fica selecionando, né? E aí o exercício é vocês tirarem essa área aqui, e aí para digitar aqui, gente, ó, então vamos fazer esse primeiro aqui junto. Área. Então, quero fazer por objeto, aí eu tenho que desenhar o objeto antes. Se não, você vem no adicionar área, pegar ponto por ponto. Deu 9 metros, né? Para você escrever isso aqui, ó, você clica 2 vezes em cima desse texto, que aí ele vai permitir você editar, ó. Então, eu posso eu selecionei, deletei, aí eu posso colocar 9 metros quadrados, que foi o que eu tirei. Então, esse que é o exercício, tá? Vocês podem tirar aqui. Aqui uma das questões eu pego o corredor, né? Como aqui não tá escrito corredor para a gente escrever uma área, aí vocês pegam esse perímetro todo aqui,
E aí, como é cozinha barra sala, então é a área total daqui. O que é esse quadro aqui, que é a tabela de esquadrilhas? Desculpa ser exemplo de arquitetura, mas é só para a gente ver. E eu preciso explicar porque é bem específico, né? P1 é a porta 1 aqui, né? E aí eu quero saber quanto que ela tem de largura, quanto ela tem de altura e quanto ela tem de peitoril. A largura a gente vê aqui na planta, aí a gente vai usar aquele dist, né? Então a gente vai clicar o vão dela. Ele falou pra gente aqui que é 80. Então, clico 2 vezes aqui e consigo editar. 0. Ali eu coloquei vírgula, aqui eu coloquei ponto, né? Tem que adotar um. A altura, onde que eu vejo isso? Esse aqui é um corte, que aí esse daqui, o corte do A, ele tá cortando a porta 1 também. E aqui ele tem uma cota, ó, de 2,10 metros. Mas se você quiser fazer o exercício, você também coloca o dist, vem aqui e coloca a altura. Porta não tem peitoril. Peitoril, gente, é o que fica aqui, ó. O peitoril é isso aqui, ó, da janela, que fica no peito da gente mesmo. O peitoril é a distância do piso até aqui. Então, a gente está vendo que a maioria, essas janelas dos quartos e da cozinha, tem o peitoril de 1,10 e do banheiro ele é mais alto, né, para não ficar aparecendo a gente. Então, tem 1,50. Então, esse exercício aqui só para a gente exercitar um pouco de áreas, de distância. Aqui necessariamente não coloquei nenhum exercício para a gente ver fazer o divide, enfim, do list. Mas se vocês quiserem aproveitar aqui também para exercitar o list, porque aqui são layers diferentes do que a gente fez semana passada, né? Então aqui era para mostrar um outro tipo de template para vocês e vocês poderem ver, né? Então, ó, tabela, fez um layer só para tabela, e aí você pode colocar no list aqui e confirmar também se está trabalhando nos layers corretos. Aí você coloca aqui embaixo. Layers parede frontal branca, tem um layer que chama tudo isso. Né? E aí ele traz as informações também. Então é só para vocês terem um tipo de desenho aí para quem não trabalha muito com CAD e vendo umas outras formas. E aí aqui a gente está começando a introduzir um pouco do texto, né? Então dá para editar o texto assim, mas depois a gente vai aprender a configurar todos eles. Gente, é isso, o exercício é isso. E aí, abriu esse arquivo, já salva com o nome de vocês. Aí eu já coloquei até o underline x3, que é só para vocês mudarem aqui. Então, ali, né? E aí eu salvo na minha pasta lá dessa matéria. Aí vocês também vão tendo toda a sequência de exercícios, tá? E aí terminou, fecha e me encaminha. Tranquilo, gente? Eu tô indo um pouco devagar, mas tem um pessoal que está com dificuldade, ficou com alguma dúvida? Vamos voltar. Pode falar. Aí, para quem está tranquilo, por hoje é só. Teria o exercício para depois a gente mostrar, né? Vocês conseguem compartilhar a tela, se alguém tiver no CAD aí? Dá para compartilhar a tela sim, Oline. Que aquele link do Ava não estava podendo, né? Parece que tá... Deixa eu ver aqui. Tá habilitando para compartilhar, mas o que você quer fazer? Não, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, quiser compartilhar a tela para perguntar. Tá, entendi. Professora, só para saber, para quem sem acesso ao AVA e tudo mais, a gente vai poder continuar a entregar isso futuramente ou não? Já foi a data de entrega? Não, eu tô tentando ser mais flexível nesse começo,
Mas eu tenho uma data para, pelo menos, entregar os três primeiros exercícios, né? O primeiro não está valendo nada, né? Então, esse, teoricamente, é o segundo nosso. Eu queria sempre conversar com vocês, assim, porque eu sei que tem essas divisões de computador, tem muita gente que usa computador do trabalho, né? E aí tem que achar os espaços para fazer o exercício. Eu simplifiquei bastante o exercício também, para a gente poder não ter esse estresse total, né? Que às vezes está num computador de outra pessoa e tem que ser rápido, enfim. E aí é sempre uma semana depois. Então eu sempre considero que quem trabalha tem o final de semana, né? Para conseguir colocar tudo em ordem. E aí eu estou considerando. Mas como está chegando gente também, e eu tive problema no e-mail, então a gente tem o da semana passada, que aí vocês podem me entregar ainda, tá? Mas eu acho que uma semana no máximo. E aí dessa semana, como a gente não conseguiu fazer aqui agora, por conta de não ter chego o desenho, na semana que vem. Então na aula que vem, se vocês conseguirem já estar com os 2 desenhos, ótimo, que aí eu já lanço tudo. Para vocês é muito importante que vocês tenham as atividades lançadas, tá? Isso é pedido do coordenador, enfim, de todo, né? Para vocês terem noção mesmo da avaliação continuada, de como vocês estão de pontuação, o que vocês estão precisando fazer, né? Então, ficar ponto guardado aqui comigo é muito ruim para vocês, tá? Então, veja se vocês conseguem fazer. São exercícios que eu acho que dá para fazer. Se tiver problema de acesso, acho que alguém me perguntou onde que estava a aula gravada. Eu demorei um pouco para achar, realmente estava difícil dentro do Teams, mas se vocês tiverem algum tipo de problema, pode me mandar. Mas eu só peço pelo AVA ou a gente fazer esse grupo mesmo do WhatsApp, tá? Professora, vamos fazer o grupo, acho melhor. Melhor, né? Tem Sim, alguém... no WhatsApp todo mundo tem acesso, né? Então. Aline, você enviou o template da aula passada para a gente trabalhar em cima, igual você vai fazer com esse aqui ou não? Não, o template a gente fez junto. A gente começou de um 0. Ah, tá. A gente começou do arquivo 0, criou e mandou. Deixa eu falar uma. Eu tenho um número da coordenação minha antiga ainda, eu quero passar ela para vocês. Alguém tem contato da maioria, assim? Eu tenho contato de todo mundo que é da mecânica, mas tem uns 5 aqui que eu não conheço. Essa turma aqui tá bem mista, viu? Ela não tá tanto igual a minha passada. Eu posso falar o meu número? E aí, se alguém montar e me incluir, ou depois, se vocês anotarem o meu número, vocês podem me passando. Falar, eu sou fulano da aula de AutoCAD, aí eu vou incluindo, porque se alguém fizer igual da mecânica, vou fazer o nosso grupo, e aí você me inclui. Aí todo mundo que me der um oi aqui, eu vou adicionando, eu vou mandando no grupo, alguma coisa assim, pode ser? Você me coloca como administrador. Isso. Me foge as palavras. Beleza, dá para fazer isso aí. Ó, vou escrever aqui, que aí vai ficar gravado. É o meu da coordenação que eu fico usando ainda. É que grupo de WhatsApp, né, gente? É uma loucura, né? Muito grupo. Esse aqui, ó, é o meu da coordenação e ele tem WhatsApp. Se ligar, toca lá na faculdade, tá? Eu uso ele mesmo como WhatsApp para falar com o aluno. Ô, professora, como que vai ser a sua prova? É online e, na verdade, ela é toda teórica, né? Então, eu vou perguntar o nome dos comandos, em cada situação, se tem uma situação, qual comando que vai ser usado. Então, aquela listinha que eu falei para vocês, até de lista de comandos que a gente está aprendendo, se você tem um seu resuminho aí a prova é bem tranquila, tá?
Ah, tá. Beleza, professora. Obrigado. Porque eu queria fazer atividade. A prova, na verdade, era vocês fazerem alguma atividade também, né? Mas devido à distância, e as dificuldades, eu fiz mais teórica, e aí os exercícios que eu estou vendo se vocês estão aprendendo. O exercício não é só para ter ponto, é para que vocês aprendam mesmo, tá? A minha preocupação é que vocês tenham autonomia no AutoCAD. Se E aí, desenvolva, né? e assim, né? Então tá fazendo junto comigo, então eu vou percebendo e vou ajudando nessas dificuldades. O ideal é que no final na prova final era fazer a plotagem lá na sala de aula. Então, se você conseguiu fazer tudo e conseguiu fazer a plotagem, é porque quer dizer que você aprendeu né, todas as situações. Então, o trabalho final vai ser isso. Então, a gente vai ficar trabalhando uma casinha assim constantemente, e aí a gente no final entrega, tá? Então, todas as aulas vai ter alguma atividade para ser feita, ó. Aqui está dentro do slide, né? Então, aqui eu estou colocando quantos pontos que estão valendo essas atividades. Entregou. Claro que tem que ser antes, né, do segundo bimestre. Aí, no dia da prova, a gente tem um pouco de aula também, mas uma aula mais light. Semana de cursos a gente não tem aula. E aí tá, aqui no slide eu deixei mais ou menos esquematizado para vocês como vai ser todo o andamento, tá? E aí, no final, se você fez tudo junto, provavelmente você já tem o arquivo final, que é essa entrega que vale 500 pontos no dia da prova. É só me entregar. Obrigado, professora. Imagina, gente. Tranquilo. Eu vou mandar esse slide também lá para vocês, mas não sei, tá na fila aqui, acabei de ver do meu, ó. Não saiu ainda. Não sei se é a minha Professora, conexão. Oi. eu posso criar o grupo aqui e criar um link, disponibilizar esse link para o pessoal que está no grupo da mecânica? Pode. Tá certo, eu já estou fazendo isso então, é que eu não tenho contato com o pessoal de outros cursos, se tiver aqui, mas já te coloco como administrador também. Aí todo mundo que me der um oi aqui, gente, eu vou passando então, vou colocando no grupo. Eu já estou fazendo isso então. É porque você compartilhando esse link, aí a galera vai compartilhando com quem conhece, que tá na matéria também, é mais fácil. Quando centraliza só em mim é terrível, porque vocês se articulam muito mais rápido, né? Não, tá ótimo, gente. Por hoje é só, então. Alguma dúvida? Alguém conseguiu instalar? Tá tranquilo? Fez exercício de semana passada? Ficou com alguma dúvida? Eu recebi só um, gente. Aí vocês prometem que vocês dão uma andadinha aí, porque depois a gente vai sempre em cima do exercício anterior, a gente vai executando. Esse, como era mais visual, eu mandei Ô, o arquivo professora, pronto. eu enviei o meu semana passada. Vinícius, Isso. você manda para mim de novo, Vinícius? Mando sim. Manda pelo AVA, por favor. Tá bom. Eu tô com um problema com o meu e-mail aqui. Se eu não responder, você me fala, tá? Tá, já é. É um problema aqui ainda dos nossos acessos. Tá bom, gente. Por hoje é só, então. Até semana que vem. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, Até, tchau. boa noite. Até. Obrigado, professora. Boa noite. Boa Até mais. noite. Tchau, tchau.
Professora, Oi. eu criei o grupo, vê se você está com acesso nele. Consegue ver agora? Consigo, peraí, deixa eu pegar o celular. Ah, ótimo. Tem um pessoal que começou a falar comigo, eu vou adicionar eles, né, para ter o contato. Ah, você vai mandar o link? É isso? Melhor, né? Eu passei o link no grupo da mecânica, então o pessoal de mecânica já está entrando. Você quer Deixa eu me enviar. mandar esse link? Ai, É o que eu já vou fazer aqui também. hoje foi muita emoção tecnológica para mim. Eu acho que eu não consigo mais fazer mais nada. Peraí. Ótimo. Aí eu vou mandar para quem já me deu oi aqui. Obrigada, viu? Por isso. Boa noite, até semana que vem. Até mais, professora. Um abraço. Tchau, tchau.